Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. O tema dessa semana é sobre o Feed Forward. Quem já ouviu falar sobre isso? E como ele pode ser um aliado da experiência do cliente. Então confere o nosso vídeo completo, esclareça suas dúvidas e garanta uma boa experiência para o seu cliente. E o que significa a palavra Feed Forward? Em sua tradução livre seria olhar para frente. É uma técnica de coach muito utilizada para o seu desenvolvimento pessoal e que você pode aplicar também e potencializar o feedback do seu cliente para trazer muito mais inovação e aperfeiçoamento dentro do seu negócio. Vamos saber mais sobre isso. O comportamento do consumidor tem mudado constantemente e as empresas precisam se adaptar a isso. E quando a gente fala do conceito de centralidade do cliente, é justamente ouvir e atender essas necessidades dos consumidores, planejar a sua empresa realmente de uma maneira estratégica, que consiga te diferenciar dos concorrentes, atender as expectativas do seu cliente e permanecer pelo ciclo, que é sustentabilidade e a renovação da sua empresa por longos e longos anos. Então, as empresas que têm essa centralidade no cliente, ela entende que ele é um coach. Então, quando eu passo a ouvir e atender essas necessidades, eu consigo aprimorar o meu negócio. Então, o nosso cliente é o que nos vai dar essa base para construir um resultado sustentável ao longo do tempo. Então, mais do que nunca, não só consultorias profissionais e tudo que uma empresa tem de oportunidade de entender o mercado, o principal é ouvir o cliente. Ele é que vai ditar e vai te dar as orientações do que você deveria seguir para o seu futuro. Olha só que interessante. Então vamos recapitular um pouquinho do feedback. O que é o feedback? É uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que também é utilizada no mundo corporativo para o nosso desenvolvimento profissional. E basicamente a tradução é olhar para trás. Então eu entendo qual é o meu comportamento, aquilo que é positivo ou que precisa ser corrigido para que eu possa evoluir na minha carreira ou na minha vida pessoal. Seja então, de repente, tendo mudança de comportamento como inteligência emocional, quando a gente fala da área de atendimento, a empatia, né? Então, tudo isso eu gero esse comportamento e eu preciso entender se de fato eu estou adequado ou não para o que a minha missão de fato exige, o que a minha empresa quer, o que o meu cliente quer, e com isso eu fazer as melhorias. Então, quando a gente fala do feedback do ponto de vista do atendimento e para o cliente, basicamente é ouvir suas queixas, as suas dores, aquilo que realmente não foi bom, e transformar isso em oportunidades de melhoria. Assim como eles dão um feedback falando de uma situação que foi positiva, que agradou e que foi importante naquele momento de compra dele e que a gente transforma isso também em ações positivas. Então, o feedback, quando ele é positivo, a gente busca sempre manter. E quando ele é negativo, a gente precisa entender, montar um plano de ação e melhorar e aperfeiçoar aquilo que está irritando o cliente. Isso também, da mesma forma, o que não está adequado para um colaborador dentro da empresa. E o que a gente tem hoje de canais, por exemplo, de feedbacks que o cliente utiliza? São todos os canais que o atendimento hoje proporciona para ele, seja por rede social, por saque, por chat, por e-mail, Reclame Aqui, outros sites de reclamação, consumidor.gov, por exemplo, o Procon. Então, são vários canais que ele pode hoje se comunicar com a empresa, seja para falar de uma maneira positiva ou negativa. Mas, então, só reforçando sobre o feedback, a gente olha sempre o que aconteceu para projetar algo lá na frente. E isso é o que acontece com grande parte das empresas que elas têm um atendimento reativo. Então, eu só melhoro porque o meu cliente reclamou. Se ele não reclamou, para mim tá tudo bem. Isso é o que as empresas precisam começar a mudar e que a área de Customer Experience, a área de relacionamento com o cliente vem construindo. A gente precisa ter uma visão e uma atitude mais proativa diante da situação. Mas muitas vezes o cliente também nos dá muitos insights
e opiniões diferentes que podem nos dar a oportunidade de melhorar lá na frente. Aí entra o Feed Forward. Então, o Feed Forward também é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que também leva para o âmbito profissional. Ela foi criada pelo Marshall Goldsmith e ele já formou muitos CEOs e vários executivos ao longo do mundo, e é uma técnica que justamente olha para frente, que é o conceito literal do Feed Forward. Então, o Feed Forward é o oposto do feedback. Então, é olhar para frente. E aí, é pegar justamente aquilo que eu tenho de forças e garantir que eu acelere, que eu mantenha tudo isso e que me projete para um desenvolvimento profissional no futuro. E como eu disse lá atrás, o Feed Forward acontece muitas vezes em conversas informais com o cliente, em que ele dá diversas dicas, ideias, insights que podem realmente fazer a sua empresa melhorar, inovar em alguma coisa muito positiva e também estabelecer um posicionamento diferente para o seu mercado, inclusive perante seus concorrentes. Isso a gente precisa ouvir com atenção e profundidade. Não é qualquer pessoa que está na linha de frente que vai ter essa percepção com o cliente. Por isso que alguns tipos e perfis exigem um atendimento diferenciado e pessoas mais capacitadas e habilitadas para entender isso. Tanto que muitos deles costumam geralmente chamar gerentes ou líderes, que seja uma forma de falar de uma linguagem que seja mais próxima daquilo que eles desejam, e que nessas conversas a pessoa deve extrair a situação e levar para frente como uma oportunidade de melhoria. Vamos falar mais sobre isso. E como o Feed Forward pode ser importante nessa relação e na experiência com o cliente como um todo? Então, nós vamos agora desmistificar duas situações. Como eu disse também lá atrás, quando nós temos um atendimento mais reativo, a gente espera que o cliente entre em contato. Então, nós temos os canais principais de reclamação, de contato do cliente conosco: saque, telefone, chat, e-mail e vários outros já que eu já citei por aí. Isso é o tradicional. As empresas que utilizam o Feed Forward, ela já tem duas práticas a mais. Além dos canais tradicionais, ela também estabelece visitas periódicas para os clientes, para fazer escutas, principalmente se ela está no momento de lançar algum determinado produto ou algum serviço, ou entender como foi a experiência do cliente durante o tempo em que ele esteve conosco. E a gente tem que segmentar essas visitas de acordo com o perfil do cliente. Então, muito importante, eu já vou falar sobre isso. E a segunda é extrair o máximo de dados disponíveis para que se façam diversos cruzamentos e análises sobre eles, para entender um pouco mais o que o seu cliente deseja. E muitas vezes não são fáceis de quantificar. E o que a gente precisa muito, como decisões de mercado, planejamento estratégico, são dados mensuráveis. Mas como fazer isso? Vou te explicar daqui a pouquinho. Quando a gente fala de ouvir o cliente, nós temos duas grandes oportunidades. A primeira delas é segmentar o seu público e entender qual é o tipo de visita ou escuta que você quer fazer com ele, baseado num determinado momento da jornada de compra dele na sua empresa. Então, por exemplo, a empresa ela vai definir o planejamento estratégico dela do ano que vem e ela já começa a participar agora de escutas com os clientes para entender como foi a experiência de compra dele na empresa. Então, posso segmentar por clientes que são ativos e que têm determinado ticket médio. Eu posso segmentar por clientes inativos, também por ticket médio. Buscar os maiores reclamantes e entender o que aconteceu. E, dentro disso, criar uma série de perguntas, né, que vão levar à projeção do que você precisa. Então, por exemplo, uma empresa de e-commerce. O ano passado, o maior número de reclamações dela foi em cima de entregas, por exemplo. Então, é muito importante entender e estratificar, porque entrega tem várias situações, né? Pode ter sido produto chegando quebrado, produto errado, atraso de entrega, N fatores aí que influenciam somente o ponto entrega. Então, tudo isso é importante estratificar e depois repassar essas perguntas de uma maneira que seja assertiva para o cliente responder e dar as respostas para a sua empresa.
Então, se foi um problema de atraso de entrega e a sua empresa entendeu isso, para o próximo ano ela precisa fazer um plano em que ela evite e ela garanta a promessa de data do cliente. Então, talvez contratar mais transportadoras, né, melhorar processos internos que facilitem e agilizem essa separação mais rápida e possivelmente também a entrega na transportadora. Então, são essas análises que são importantes para vocês entenderem e projetarem para o próximo plano. A segunda pode ser um momento que você queira escutar o cliente, porque você vai lançar um determinado produto ou serviço e quer entender se realmente é favorável ou não para o cliente. Então, por exemplo, uma construtora, ela vai ter um público final para atender, mas ela também tem um intermediário que são os corretores. Então, ela deveria fazer uma pesquisa voltada para os dois públicos. O primeiro é o corretor e o segundo é o público final. O corretor ele vai dar diversos insights do que o cliente mais pergunta, mais toma decisões, se é parcelamento, se tem que ter varanda, se tem que ter uma ou duas vagas, enfim. Vão passar algumas percepções. E o cliente também vai dar a visão dele, daquilo que ele precisa. Então, são dois públicos diferentes que vocês têm que trabalhar numa pesquisa como essa para projetar o seu próximo lançamento. E entender o consumidor na essência é muito importante, mas esse intermediário também tem diversas dicas porque ele acompanha as tendências de mercado dos outros concorrentes. Então, se o concorrente oferece, por exemplo, fechadura digital, um desconto e já entrega um móvel planejado de cozinha, tudo isso são análises e pesquisas interessantes que levam às tomadas de decisões e os planejamentos no futuro também. Então, você entende a importância de você olhar, pesquisar melhor e entender como vai ser a projeção no futuro? Por exemplo, quando a gente fala de comportamento do consumidor, hoje a gente vê muitas estatísticas falando sobre o consumo consciente, as pessoas tendo um lado um pouco mais minimalista, em compensação as áreas de lazer elas crescem, porque a gente ficou um período aí da pandemia e viu essa necessidade. Então, se eu vou lançar um prédio novo, eu não vou construir isso daqui 6 meses. Geralmente um lançamento leva 2 anos. Então, eu já tenho que entender para projetar lá na frente. E aí o corretor ele tem uma visão de mercado baseado também em tudo que o concorrente tem feito e mostrando esses diferenciais para o cliente. E ao mesmo tempo o cliente vai dar uma necessidade, porque muitas vezes ele nem sabe a necessidade que ele tem. Ele sabe algumas, mas quando você cria uma demanda diferenciada, isso é muito bacana, porque ele já olha, esse já tem um diferencial, né? Tem algo diferente, não sei. Então, é muito importante que se construa essa pesquisa de uma maneira bem assertiva. E sabe onde também aparecem diversas oportunidades para você medir e muitas vezes as pessoas não percebem? Naquelas conversas de corredor, bem rapidamente, em que o cliente joga uma situação com fundo, uma brincadeira com fundo de verdade, né? Então ele tira o sarro de uma situação e que muitas vezes você olha e fala, puxa, mas ele até tem razão no que ele está falando. E o que ele está tentando fazer é justamente colocar num ar de brincadeira algo que ele realmente acha importante e necessário. Então, por exemplo, você já vivenciou situações do cliente dizer, olha, né, eu sou um cliente tão bom, você deveria oferecer tal coisa para mim. Outro exemplo, e se o seu produto fizesse algo diferente? Né? O cliente fala, olha, até me casaria com a sua empresa, né? Querendo dizer, eu me manteria um cliente fiel. Então, quantas e quantas conversas a gente já, como gerente, como líder, ou até mesmo como vendedor, ouviu e fala, é brincadeira, deixa pra lá. E não, muitas vezes o que ele tá falando é justamente algo para se pensar lá na frente. E que talvez alguém que tenha um pouco mais de sabedoria e malícia na situação vai levar a vantagem em cima disso. E pode ser a sua empresa ou seu concorrente. E o que a gente deveria fazer quando recebe essas conversas de corredor, essas conversas informais? Fazer um estudo de mercado, né? Então, se você não atua diretamente nessa frente, então repassa essa informação para quem faz esse trabalho e a pessoa deve estudar. Então, olha, existe já esse serviço ou não, esse produto ou não, o que o nosso concorrente oferece, o que eu ofereço,
Qual é a tendência de mercado? Existe uma tendência de procura? É uma demanda reprimida realmente? É uma demanda que tem projeção de crescimento de X% ao longo de X anos? Então, são várias métricas que a gente tem que levar em consideração e que muitas vezes podem viabilizar o seu negócio e aquela decisão que vocês vão tomar. Treinem as suas equipes para serem esses ouvintes. Coloquem para eles o ponto de vista do quanto é importante para a empresa essas escutas com o cliente, porque são as pessoas que estão na linha de frente. Seja a pessoa do atendimento, seja uma pessoa da área comercial ou qualquer outra área que esteja em contato direto com o seu cliente. Eles precisam ser treinados, não é simples fazer uma estratégia como essa. As empresas B2B têm muito mais similaridade com o que eu estou falando aqui do que as empresas B2C, que trabalham direto com o consumidor. Porque o público B2B, ele trabalha realmente para um atendimento de necessidade. Ele busca muito isso porque ele depende dessa conversão do cliente B2B. O público B2C é muito amplo, né? Então, se eu recebo 10 mil pessoas numa loja ou dentro de um shopping, por exemplo, eu posso aumentar para 20, 30. Agora, quando eu segmento o meu mercado e eu atendo direto às empresas, eu tenho um número X, eu tenho um nicho de mercado limitado, né? Por mais que eu possa ter um bom posicionamento, mas eu vou ter uma restrição. Então, o público B2B explora muito mais do que o B2C. Mas o B2C tem muitas oportunidades e não aproveita isso. Então, lojistas, prestadores de serviços, todo mundo deveria realmente estudar um pouco mais a necessidade do seu cliente. E muitas vezes, esses feedbacks que a gente tem do próprio varejo, das lojas, do público direto, eles trazem insights para que a própria indústria às vezes precise produzir. Então, por exemplo, o cliente vai procurar um produto que hoje ele necessita de 2 para que atenda a necessidade dele. E ele diz, olha, puxa, se tivesse um produto que fizesse a mesma coisa, seria fantástico. Por um custo até menor, lógico. Então, assim, eu não produzo, né? Eu sou lojista, eu não produzo. Mas eu deveria levar esse feedback do cliente para a indústria e a indústria, de fato, projetar isso lá na frente. Então, olha, puxa vida, realmente precisamos ter um produto que faça isso, ou às vezes faça isso e muito mais. Então, através disso, leva-se para a equipe de desenvolvimento de produto e isso é lançado para o mercado. Então, é uma parceria que existe ouvindo o público final com o intermediário, que é o lojista, para levar para a indústria produzir. Isso é fantástico, não é? E a própria empresa, se tiver muito mais malícia e muitas vezes até seja viável para o negócio, por que não pedir para a indústria desenvolver esse tipo de produto e estampar a marca própria dessa loja no produto? Olha só, de repente você pode colocar um produto como exclusividade ou com um diferencial e o cliente só vai encontrar na sua loja. Pode ser que lá na frente a indústria depois libere para os concorrentes, mas você estampar a sua marca ou você colocar um contrato de exclusividade traz uma grande vantagem para a sua empresa. E isso começa a circular, as pessoas fazem o boca a boca, o departamento de marketing divulga e tudo isso gera novas oportunidades de negócio. Quero citar um exemplo do que se faz em relação a olhar para frente, né? O feed forward. A Apple sempre esteve à frente e não é à toa que muitos concorrentes tentam copiá-la, né? O que ela fez, por exemplo, com o lançamento do iPod? Ela criou uma necessidade no cliente que ele nem sabia que existia. A gente usava na época o Walkman, né? Então ouvia a rádio, ouvia as músicas por fita e chega o Steve Jobs e apresenta um produto. A gente tinha uma capacidade limitada nas fitas, se não me engano eram 10, 12 músicas, dependendo do tamanho delas. E o Steve Jobs vai lá e apresenta, olha, o que você acha de ter 100 músicas num aparelhinho desse tamanho? Muito mais fácil de carregar, com uma variedade imensa do que você tem. Pensa, as pessoas não tinham essa necessidade na época. Tinha um Walkman, talvez aumentar um pouco mais, mas não uma tecnologia como essa que foi avançando ao longo do tempo. Então, isso é muito vantajoso e é um dos exemplos de quando a gente fala que desperta a visão sempre para o futuro. Muito bem!
Então, a gente já deu aí exemplos, né? Seja você visitar um cliente, seja você ouvir o cliente naquele momento de compra dele. Mas você acha que o cliente realmente passa alguma informação de graça pra gente? Não. Sempre que ele faz algum tipo de comentário, ele está esperando alguma coisa. Então, futuramente ser recompensado por isso, ou garantir até mesmo a jornada de compra que ele tem hoje em uma boa experiência e a manutenção dela durante um tempo. Mas o principal hoje que as empresas têm e que precisa ser analisado são os programas de vantagens e os programas de fidelidade. São dois conceitos, muitas vezes as empresas trabalham com os dois, e que isso traz uma grande percepção do cliente para continuar contribuindo com esses feedbacks que transformam-se em oportunidades futuras para a sua empresa. Quando a gente fala de um programa de vantagens, geralmente eles trazem 3 oportunidades para o cliente. Muitas vezes são descontos diferenciados para uma determinada categoria, né? Então, quanto mais você compra, mais gasta naquela loja, você tem um desconto maior ou algum benefício a mais. Ou você tem acesso a uma exclusividade, seja uma pré-venda de um produto, uma pré-venda de lançamento, ou até mesmo um desconto diferenciado nesse lançamento de produto. E sorteios e outras campanhas que beneficiam os clientes de uma forma que se perceba um ganho imediato sobre aquilo que ele contribui para a sua empresa. Já o programa de fidelidade, ele traz descontos periódicos ou determinadas situações, né, periodicidades, por exemplo, desconto no Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, e também sistema de pontos e resgate de descontos ou vouchers que são revertidos em dinheiro, também conhecido como cashback aí no mercado, que é o dinheiro de volta. Então, uma parte do que você investe na empresa, que você compra na empresa, reverte para você. Então, são categorias diferentes, porém muito utilizadas em conjunto para atender o cliente de uma forma geral, para buscar a fidelização dele. E se a sua empresa tem, seja um programa de vantagens, seja um programa de fidelidade, ou os dois juntos, também pode utilizar essa ferramenta para dar justamente essa base do que o cliente tem necessidade e você atender essa expectativa dele lá na frente. Então, façam pesquisas periódicas e ofereçam benefícios dentro desses programas. Então, se ele responde uma pesquisa, ele ganha X pontos a mais por ter respondido, para resgatar em desconto, para resgatar em produto, para resgatar em vouchers. Muitas outras alternativas, olha, responde a pergunta e ganha um produto, enfim. Utilize dessas ferramentas que muitas vezes não tem um custo tão alto para a empresa e que traz informações riquíssimas para se trabalhar num plano. Muitas vezes a gente fica aqui quebrando a cabeça, olha para a concorrência, tenta identificar como fazer a melhor alternativa e a melhor estratégia para o próximo ano, e a resposta está tão simples ao lado de vocês com a escuta do cliente. Então, muito importante é que as empresas cada vez mais entendam esse conceito de centralidade do cliente para ajudar a fortalecer o relacionamento, né? Hoje as pessoas querem ter senso de pertencimento, de comunidade, entender que elas fazem parte daquele negócio, não é só uma relação de compra e venda. Então, por isso, essa escuta e a transformação de tudo isso em vantagens, oportunidades e o atendimento da necessidade, cada vez mais vai ser necessário e importante para todas as empresas. E quando a gente fala de utilizar os dados a nosso favor, são várias métricas, né? Então, você precisa ter um sistema que consiga te trazer essas informações e você fazer a sua gestão, seja ela num Excel ou num próprio sistema de análise, que a gente fala que é o BI, né? E traga essas informações de uma maneira muito mais assertiva e rápida para as tomadas de decisões. Existem vários sistemas que fazem isso, existem profissionais capacitados para fazer isso, e cada vez mais a área de Customer Experience, Customer Success ou relacionamento com o cliente vai exigir os dados, porque hoje a gente tem tudo integrado. Quando a gente fala de rede social, fala de chat, fala de WhatsApp e qualquer outra ferramenta interna, tudo isso são dados. Quando a gente tá lá, muitas vezes tá no Instagram e não utiliza o Instagram, né? Fala, eu não pago o Instagram. Sim, eu como usuária, eu não pago. Mas o Instagram está sendo rentabilizado porque ele está buscando os seus dados
e transformando isso em oportunidade de negócio para outras empresas. E aí as empresas vão falar com o público certo, com aquela necessidade, com o momento de compra de cada um. Por isso que vem cada vez mais esses anúncios patrocinados. Então, tudo isso é muito importante para a sua empresa conseguir analisar e transformar. Não é simples e não é fácil. Agora, você imagina um sistema que faça isso. Muito interessante. Imagina que as pessoas façam apenas comentários e elas não quantifiquem essa informação para você. Então, hoje a gente tem, por exemplo, lá no Google, no Facebook, no Reclame Aqui, a gente coloca qual é a sua nota de satisfação com a empresa. Você tem as estrelinhas, você tem nota de 0 a 10, né, que é o NPS. Então, você monitora tudo isso via números, ok. Então, eu tenho lá o número 5, 6, 7, tudo isso me traz um dado. Agora, e quando a pessoa só faz um comentário e assim, você lê, você entende que é negativo, mas o quão negativo ou quão positivo ele é? A gente não consegue, vai da nossa percepção. Mas hoje nós já temos sistemas que fazem a estratificação de dados através das palavras que os clientes usam e isso se transforma em uma avaliação de como está o sentimento dele naquele momento. Olha só que interessante. Mas como ele faz isso? Então, você vai lá e estabelece uma quantidade de relação de palavras que, na sua visão, são positivas ou que são negativas, ou até neutras, né? Então, que não diz muito a respeito do que o cliente de fato está falando. Quando a gente fala de NPS, o que é o NPS? Subtrair os promotores dos detratores e aí tem a sua média de nota do cliente, seja satisfeito ou não, né? E imagina, por exemplo, você recebe um comentário assim: fui na loja X, comprei pela internet e quis fazer a retirada na loja. Fiquei esperando muito tempo e o atendimento até foi cordial, mas a espera realmente me deixou muito frustrado. Então, a gente entende que houve uma frustração do cliente em relação a esse processo, ok. Mas o quão de fato ele ficou estressado com isso? Qual que é a nota de um comentário como esse? Então, quando a gente fala que o atendimento foi bom, isso significa que a palavra atendimento e bom são positivas. Eu relaciono ela numa coluna. Quando eu digo que a retirada foi demorada, eu fiquei frustrado, são palavras negativas. Eu coloco em outra coluna. E o sistema vai justamente fazer essa subtração do positivo com o negativo e também de trazer uma métrica. E tudo isso, imagina, por exemplo, quando os usuários estão comentando da sua empresa e eles não estão nem marcando ela para sinalizar um atendimento positivo ou negativo, uma satisfação, enfim. E esse sistema coleta todas essas informações que estão falando no mundo inteiro e trazem para você. Então, existe já uma pesquisa e eu vou colocar para vocês aqui o artigo completo falando dessa análise de métricas, que é do Rox, muito fantástica, que mostra, por exemplo, como que o McDonald's hoje está fazendo quanto a isso. Então, ele justamente fala: a batata estava fria, né? O lanche estava gostoso. E o que o McDonald's faz com essas informações e transforma em oportunidade de melhoria? Então, novamente, são oportunidades que você precisa se atentar para colocar no seu negócio. Não só ouvir o feedback e transformar em ações, inovações e resultados positivos para sua empresa. E aí, gostou? Faz sentido para você tudo isso que eu falei? Deixa o seu comentário, não esquece de dar um like aqui no vídeo e a gente na próxima semana tem um novo encontro. Obrigada!